Pregado dia 11 de setembro de 1859. Tenho o desejo de partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Filipenses capítulo 1, versículo 23. Sabemos que a morte não é o fim do nosso ser. Por uma fé confiante, somos persuadidos de que coisas melhores nos esperem em outro estado. Estamos avançando rapidamente em nossa breve vida, como uma flecha disparada de um arco. E sentimos que não cairemos no fim de nosso voo para a tristeza da aniquilação, mas encontraremos o alvo celestial além do dilúvio da morte. A força que nos impulsiona adiante é poderosa demais para ser contida pela morte. Temos aquilo dentro de nós que não deve ser contabilizado. Se não houver um mundo vindouro, e especialmente como crentes temos esperanças, desejos e aspirações que não podem ser realizados, e que devem ser ditos e dados a nós, propositalmente, para nos tornar infelizes e nos atormentar. Se não houver um estado em que cada um deles seja satisfeito e cheio de alegria até a borda, sabemos também que o mundo ao qual logo seremos introduzidos é aquele que nunca passará. Aprendemos muito bem por experiência que todas as coisas aqui duram apenas uma temporada. São coisas que serão abaladas, portanto não permanecerão no dia em que Deus abalará o céu e a terra. Mas estamos igualmente certos de que a herança que nos espera no mundo vindouro é eterna e infalível, de que nos ciclos das eras nunca mudarão, que o fluir da própria eternidade não diminuirá sua duração. Sabemos que o mundo para o qual fomos não deve ser medido por léguas, nem sua vida deve ser calculada por séculos. Bem, torna-se cada um de nós, então professando o nome cristão, questionando-nos quanto à visão que temos do mundo vindouro, pode ser que haja algumas de vocês, agora presentes, que se chamam de crentes, e olham para um estado futuro com entretenimento e admiração. Possivelmente pode haver um pouco aqui que alcançaram a posição do apóstolo, quando ele poderia dizer que desejava partir e estar com Cristo. Entendo que nossa visão de nossa própria morte é um dos sinais mais fáceis pelas quais podemos julgar nossa própria condição espiritual. Quando os homens temem a morte, não é certo que eles sejam maus, mas é certo que, se eles têm fé, é uma condição muito fraca e doente. Quando os homens desejam a morte, não podemos ter certeza de que eles são justos, pois podem desejá-la por razões erradas, mas se por razões corretas eles estão ansiosos para entrar em outro estado, podemos deduzir isso não apenas de suas mentes estão corretas com Deus. Espero que o culto desta manhã tenha o efeito de levar cada um de nós ao autoexame. Vou me esforçar ao pregar, cada examinar a mim mesmo, e oro para que cada um de vocês seja levado a ouvir por si mesmo. E imploro que coloquem em casa cada pergunta penitente e pessoal para sua própria alma, enquanto em silêncio, mas espero de maneira forçada, tentarei descrever os sentimentos do apóstolo em perspectiva de partida. 3 coisas observarei esta manhã. Em primeiro lugar, a descrição da morte pelo apóstolo. Em segundo lugar, seu desejo por isso. E em terceiro, as razões que justificaram tal desejo. Primeiro, a descrição da morte do apóstolo. Devemos entender isso, é claro, como sendo uma descrição não da morte dos ímpios, mas da morte dos justos. E você observará que o apóstolo não chama isso de prisão. Na morte do ímpio, o oficial de justiça do xerife coloca sua mão fria como argila sobre o ombro do homem, e ele é seu prisioneiro para sempre. O sargento de armas, em nome da justiça que foi ensinada, coloca os grilhões em seus pulsos e conduz à prisão do desespero e do tormento eterno. No caso do cristão, porém, não existe prisão, pois não há quem possa prendê-lo. Às vezes falamos da morte prendendo ao crente no meio de sua carreira, mas usamos termos errados. Quem prenderá um homem contra quem não há condenação e nem acusação? Quem é aquele que condena o homem por quem Cristo morreu? Além disso, quem deve lançar alguma coisa contra os eleitos de Deus? Como então o cristão pode ser preso? Não é nada disso. Tampouco Paulo fala da morte do crente como sendo um mergulho repentino. Esta é uma descrição adequada da morte dos ímpios. Ele está à beira de um precipício e abaixo dele existe um abismo sem fundo. Através da escuridão espessa, ele deve descer, e nela seu espírito relutante deve dar um salto desesperado. Não é assim um crente. Não é um salto para baixo, é uma escalada para cima.
Ele tem um pé no primeiro lance da escada, e alegre é a honra em que seu mestre lhe disse: suba mais alto, suba para outro quarto de hóspedes, e aqui se delicie com iguarias mais ricas do que aquele que eu lhe dei embaixo. Sim, não é um salto no escuro, nem um mergulho em um mar frio, é simplesmente uma partida. Muitas mortes são procedidas por um longo período de doença, e então acho que podemos imaginá-las como a partida de um navio de suas amarras. Lá está o navio em seu porto. Há um amigo seu prestes a viajar para algum clima distante. Você nunca mais verá seu rosto em carne e osso. Ele vai emigrar. Ele encontrará um lar em outro e esperará uma terra mais feliz. Você está na praia, você deu a ele o último abraço. A mãe deu ao filho o último beijo. A amiga apertou-lhe a mão pela última vez. E agora está dado o sinal. A âncora é levantada, a corda que prende o navio à costa é solta, e eis que o navio está se movendo e flutua em direção ao mar. Você olha ainda a cena com a mão, ao ver o navio partindo. Seu amigo fica em algum lugar de destaque no covés, e lá ele acena seu lenço até o fim. Mas os amigos mais perspicazes em tais cenas devem se perder de vista. O navio flutua. Você acaba de ver as velas, mas com um telescópio mais forte, você não pode descobrir seu amigo. Ele se foi. É a sua partida. Por mais que chore, você não pode trazê-lo de volta. Suas lágrimas tristes podem se misturar com a inundação que o levou embora, mas não podem atrair uma única onda para restaurá-lo a você. Agora, mesmo assim, é a morte de muitos crentes. Seu navio está atracado silenciosamente em seu porto. Ele está calmamente deitado em sua cama. Você o visita em seu quarto, sem perturbação de espírito. Ele se despede de você. Seu aperto é tão caloroso quanto ele aperta sua mão, como sempre foi no melhor momento de sua saúde. Sua voz ainda é firme e seus olhos ainda brilham. Ele diz que está indo para outra e uma terra melhor. Você diz a ele: devo cantar para você. Afaste-se da incredulidade, meu Salvador está próximo. Oh não, diz ele, não me cante um hino como esse. Cante-me, Jerusalém, meu lar feliz. Nome sempre querido para mim, quando meus trabalhos terminarão, em alegria, paz e ti. Ele lhe dá um último adeus. Você o vê por uma pequena temporada, mesmo depois disso, embora ele tenha ido longe demais para se dirigir a você. Pode ser que uma insensibilidade parcial se apodere dele. Ele é como um navio que está desaparecendo de vista. Você olha para os lábios dele, e ao abaixar o ouvido pode ouvir algumas sílabas fracas de elogio. Ele está falando consigo mesmo daquele precioso Jesus, que ainda é sua alegria e esperança. Você o observa até que o último suspiro tenha deixado o corpo e se aposenta com a doce reflexão de que seu espírito, em um mar vítreo, flutua alegremente para seu porto. Assim, a morte do crente é uma partida. Não há como afundar na onda, não há destruição da embarcação. É uma partida. Ele se foi, ele navegou por um mar calmo e tranquilo e partiu para uma terra melhor. Em outras ocasiões, as mortes são mais repentinas e não são anunciadas por doenças prolongadas. O homem está com saúde e é repentinamente arrebatado. E o lugar que o conhecia uma vez não conhece mais para sempre. Estou prestes a usar uma figura que lhe parecerá extremamente caseira e certamente não poderia ser clássica. Lembro-me de ter sido uma vez espectadora de uma cena triste. Um grupo de aldeões, os ramos mais jovens de uma família, estava prestes a emigrar para outra terra. A velha mãe, que há alguns anos não deixava sua cabaca e sua laleira, chegou à estação ferroviária de onde deveria partir. Permaneci entre o grupo triste como amigo e ministro. Acho que vejo os muitos abraços que a mãe afetuosa deu ao seu filho e à sua filha, e aos pequeninos e aos seus netos, e os vejo ainda agora cruzando os braços em volta de seu pescoço envelhecido, e depois se despedindo de todos os amigos da aldeia que vieram se despedir deles. E bem me lembro dela, que estava prestes a perder os endereços de sua casa. Um som entridente é ouvido, como se fosse um mensageiro da morte envia uma pontada em todos os corações. Com muita pressa, na pequena estação da aldeia, os passageiros são levados à pressa para seus assentos. Eles colocam a cabeça para fora da janela de carruagem. O pai idoso fica na beira da plataforma para que ela possa dar a última olhada. Ouve-se um som do motor e o trem parte.
Lembro-me bem do instante em que aquela pobre mulher apoiada em seu cajado saltou da cadeira em que estava acomodada e pulando da plataforma correu sozinha pela ferrovia em toda a força, gritando: "Meus filhos, minhas filhas, minhas crianças." Eles se foram e nunca mais os verei. A figura pode não ser clássica, mas mesmo assim muitas mortes me lembram dela. Se foram rápidos como o próprio vento poderia suportar, como se a onda impetuosa do mar estivesse enterrado fora de vista. É nossa aflição e nosso problema, mas devemos ficar para trás e chorar, pois eles se foram além da lembrança, e não obstante, há algo agradável na imagem. É apenas uma partida, eles não são destruídos, eles não são reduzidos a átomos, eles são levados para a prisão. E apenas uma partida de um lugar para o outro. Eles ainda vivem, eles ainda são abençoados. Enquanto nós choramos, eles se regozijam. Enquanto nós choramos, eles cantam salmos e de louvor. Lembrem-se disso, meus irmãos. Em traje de luto, e se você perderem amigos ultimamente, isso pode servir para consolar seus espíritos. A morte para um crente é apenas uma partida, mas que partida! Você e eu podemos pensar nisso com calma. Chegará o momento em que devo me afastar da esposa e dos filhos, e da casa e do lar, quando devo me separar de tudo que me é caro nessa terra. Está chegando a hora, ó cristão rico, em que você deve se afastar de todos os confortos de sua propriedade, de todos os luxos de sua casa, de todos os prazeres que sua posição lhe confere. E ó pobre cristão, amante de seu lar, está chegando a hora em que você deve deixar seu berço, por mais simples que seja. Mas ainda, querido, para você, deve deixar o lugar de teu trabalho e o santuário de teu descanso. Devemos montar como uma águia que de longe deste mundo. Devemos dizer adeus aos seus campos verdes, bem como às suas ruas sômbrias. Devemos dizer adeus ao seu céu azul e às suas nuvens escuras. Adeus ao inimigo e ao amigo. Adeus a tudo que temos, tanto a aprovação quanto a alegria. Mas bendito seja Deus, que não é o último olhar de um criminoso condenado à morte. É a despedida de quem parte para outra e para uma terra mais feliz. A descrição da morte pelo apóstolo, no entanto, não está terminada. Ele aqui apenas retratou o que é visível. Agora notamos sua descrição da parte invisível da morte. Em vão a fantasia se esforça para pintar um momento após a morte. As glórias que cercam o santo ao render sua respiração. Isso é tudo o que sabemos. Eles são supramente abençoados. Acabou com o pecado e cuidado e a aflição, e com seu Salvador descanse. Esta é precisamente a descrição do apóstolo do estado do crente após a morte. Eles partem, mas para onde? Para estar com Cristo. Apenas observe a rapidez com que essas cenas se sucedem. A vela está aberta, a alma é lançada às profundezas. Quanto tempo será sua viagem? Quantos ventos cansativos devem bater no navio antes que ele seja recolhido no porto de paz? Quantas vezes essa alma será lançada sobre as ondas antes de chegar ao mar, que não conhece a tempestade? Oh, conte todos os lugares. Aquele navio que acabou de partir já está em seu porto. Ele apenas abriu sua vela e estava lá, como um velho navio no lago da Galileia. Houve uma tempestade que o sacudiu, mas Jesus disse: "Paz, fique quieto." Imediatamente ele pousou. Sim, não pense que há um longo período entre o instante da morte e a eternidade da glória. Não há nem mesmo espaço para a intervenção do clarão de um raio, um suspiro gentil. O grilhão se quebra. Mal podemos dizer que ele se foi antes que o Espírito resgatado tome sua mansão perto do trono. Partimos estando com Cristo. Mais rapidamente do que posso dizer as palavras, mais rapidamente do que falar pode se expressar, eles se tornam verdadeiras. Isso também não é tudo. Significa a fruição de Cristo. Aqui olhamos e ansiamos por provar, ou se provamos é apenas um gole e desejamos beber ao máximo. Aqui somos como Israel no deserto, que tem apenas um cacho de escol. Ali estaremos na vinha. Aqui temos o maná caindo pequeno, como semente do centro. Mas ali comeremos o pão do céu e o velho milho do reino. Às vezes temos na terra luxúrias, desejos insatisfeitos, que carecem de satisfação. Mas ali a luxúria será morta e o desejo será saciado. Não haverá nada que possamos desejar. Todo poder encontrará um emprego mais doce naquele mundo eterno de alegria. Haverá uma fruição completa e duradoura de Cristo. E por último, neste ponto,
haverá uma participação com Cristo em sua glória, e isso é para sempre. Nós o veremos, sim, e vamos ter a próxima frase, e seremos como ele quando virmos como ele é. Ó cristão, antecede o céu por alguns anos. Dentro de muito pouco tempo você estará livre de todas as suas provações e problemas. Tua glória dolorida e tua cabeça dolorida será cingida com a coroa de glória. Teu pobre coração ofegante encontrará seu descanso e será satisfeito com a plenitude enquanto bate no peito de Cristo. Tuas mãos que agora trabalham não conhecerão trabalho mais difícil do que as cordas da harpa podem pagar. Teus olhos agora cheios de lágrimas não chorarão mais. Em inefável estar-se, contemplarás o esplendor daquele que está sentado no trono. Mas ainda em seu trono você se sentará. Ele é o Rei dos Reis, mas tu reinarás com ele. Ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, mas tu serás sacerdote com ele. Ó, alegre-se, o triunfo de sua glória seja compartilhado por ti. Sua coroa, sua alegria, seu paraíso, estes serão teus, e tu serás co-herdeiro com aquele que é o herdeiro de todas as coisas. Segundo, assim tanto quanto puder, falei sobre a primeira parte. E agora, meus amigos, vamos considerar o desejo do apóstolo. Quão diferentemente os homens consideram a morte. Vimos homens gritarem com a perspectiva disso. Eu vi o homem levado à loucura quando o rei Esqueleto o encarou, andando de um lado para o outro em seu quarto. Ele declarou com muitas maldições e interpassões que não iria e não poderia morrer, gritando tanto que você mal poderia suportar sua companhia. Ele ansiava pela morte como a concentração de todo o desespero e agonia, e em vão se esforçou com todas suas forças para não morrer. Quando ele finalmente sentiu que a morte era mais forte do que ele, e que ele deveria cair desesperadamente na luta, então ele começou a gritar e chorar com tanta força que os próprios demônios escassos poderiam superar o desespero concentrado em cada grito. Vimos outro que enfrentaram a morte com um pouco mais calma, mordendo os lábios e correndo os dentes. Eles se esforçaram para manter as aparências, mesmo no último momento, mas suportaram o sofrimento interior, traído em nós mais, claramente pelo olhar fixo e pelo olhar terrível. Outros também vimos que, insensíveis pelo pecado, totalmente abandonados pelo Espírito de Deus e entregues a uma consciência cauterizada, foram para a morte com resignação idiota. Eles até bancaram o louco ainda mais plenamente e tentaram se gabar e intimidar mesmo nas marimbundas do inferno. Muitos cristãos, nós encontramos verdadeiros crentes que podem ir tão longe a ponto de dizer que estavam dispostos a morrer. Por favor, Deus, sempre que chegasse a hora solene, eles estavam preparados para subir ao seu quarto e esticar-se na cama e dizer: Senhor, para Jesus, a coroa está prestes de partir. Ele não desejava sair da terra porque amava servir ao seu mestre, mas desejava estar com Cristo, o que ele declarou ser muito melhor. Eu pergunto a você, se você estivesse na condição de Paulo, tal desejo não conteria a plenitude da sabedoria? Há um navio no mar totalmente carregado, tem uma preciosa carga e receberá a riqueza que está contida em seu domínio. Você não desejaria, se fosse o possuidor de tal embarcação, estar seguro no porto? O navio vazio quase não precisa temer a água pelo que ela tem a perder, se ele lança seu lastro no mar, o que é o mais pobre. Mas quando o navio está cheio de tesouros, o capitão pode desejar vê-lo atraçado com segurança. Agora Paulo estava cheio de fé e amor. Ele poderia dizer: eu terminei minha carreira e guardei a fé. E que maravilha, portanto, que ele desejasse estar ancorado em segurança e em casa. Assim, um soldado que no meio da batalha derrotou inimigo após inimigo, sabe que uma grande recompensa o espera. Ele atacou o inimigo e o expulsou em muitas lutas desesperadas. Ele já foi vencedor. Você se pergunta se ele gostaria que a luta agora acabasse, para que seus louros estivessem a salvo. Se ele tivesse jogado o covarde, poderia desejar que a campanha fosse prolongada, para que ele pudesse redimir sua desgraça. Mas tendo até agora lutado com honra, ele pode muito bem desejar que a roupa enrolada em sangue seja enrolada para sempre. Sim, e assim foi com o apóstolo. Ele lutou um bom combate e sabia que a coroa estava reservada para ele no céu. E ele antecipou o triunfo que Cristo lhe daria. E que maravilha aquele suspiro e desejo. As razões de Paulo para desejar partir.
faz parte da fraqueza admitir isso. Houve outro homem além do cristão que desejaram morrer. Há o suicida que, louco da história da vida, pede para ser que morrer. Há o suicídio que, cansado de todos os problemas da vida, ele acha que vê uma maneira de escapar de sua labuta e de sua tristeza através do sombrio portão da morte. Ele marcha sua mão com seu próprio sangue, e vermelho com seu próprio sangue aparece diante do seu Criador. Ah, tolo! Pular de um mural a uma miriande. Ah, louco! Mergulhado em pequenos riachos de aflição, em um abismo insondável de agonia. Não pode haver ato mais absurdo, revoltante e insensato do que um homem tirar sua vida, deixando de lado os horrores do crime e que o cercam. Quão tola é a tentativa de escapar correndo para o meio do perigo. A avestruz que enterra a cabeça na areia, e quando não consegue ver o caçador, pensa que o caçador não a vê. É sensata e sábia em comparação com tal homem, que se lança no meio da batalha esperando assim escapar dela e seu inimigo. E como pode ser tolo? O riacho já é muito profundo para você, e em vez de procurar encontrar uma margem pela fé em Deus, você busca o centro do riacho para que possa obter uma base mais firme ali? Ó geração insensata e imprudente! Houve outro homem que, com o chamado espírito filosófico, desejaram morrer. Alguns homens estão completamente doentes da humanidade. Eles encontraram tantos miseráveis ingratos e enganadores que dizem: deixe-me livrar de todos eles, ó, por uma pousada em algum vasto deserto, onde rumores de opressão nunca mais possam chegar aos meus ouvidos. E eles pensaram em encontrar esta pousada no deserto da morte, e assim eles anseiam pelas asas de uma pomba para fugir da raça degenerada dos homens. Não é assim com este apóstolo. Ele não era um covarde. Para fugir dos males, ele procurou melhorá-los. O apóstolo amava sua raça. Ele não odiava homens. Ele poderia dizer que amava a todos e, portanto, orou por todos. Ele os carregou mais estranhas de Cristo e continuamente ao trono da misericórdia. Outros também pensaram que, ao sair do mundo, deveria se livrar de suas decepções. Eles lutaram muito para ficar ricos, ou lutaram pela fama, ou tiveram sucesso em seus desígnios ambiciosos e disseram: deixe-me morrer. Agora o apóstolo nunca se decepcionou ao buscar riquezas, pois nunca se importou com elas. Ele não tinha nenhum desejo além de comida e roupa. Ele não desejava mais nada. E quanto à posição que ele desprezava totalmente, ele pisou sobre seus pés, como a lama de suas rodas e honras que o homem poderia lhe dar. O apóstolo também não era em nenhum sentido um homem desapontado. Ele procurou espalhar a fama de seu mestre e o fez. Ele tinha um padrão para plantar, e bem o havia plantado. Outros também disseram que se desejava partir, por causa de seu grande sofrimento. Agora o apóstolo não pensou em tal fuga covarde. Agora ele estava pronto para todos os tempos. Ele havia sido espancado com varas, ele havia sido apedrejado, ele havia naufragado, mas ele poderia dizer: nenhuma dessas coisas me comovem, nem considero minha vida querida para mim. Ele não queria escapar da perseguição, ele se alegrou nisso. Muitas vezes ele cantou um hino na prisão, além daquele hino que cantou com Silas para seu companheiro. Muitas vezes ele gritou na perspectiva do bloqueio de suas chamas. Ele também não desejava morrer por causa da velhice, pois não era um homem idoso quando escreveu esta epístola. Ele estava então, eu suponho, em plena saúde e vigorosa. E embora na prisão eu pense que um anjo poderia ter saqueado o mundo inteiro antes que pudesse encontrar um homem mais feliz do que o apóstolo Paulo, pois a felicidade de um homem não consiste na riqueza que ele possui. Nas masmorras nuas de Roma, Paulo, fabricante de tendas, tinha uma glória sobre ele que Nero nunca teve em todos seus palácios, e havia uma felicidade aqui que Salomão, em toda a sua glória, nunca havia alcançado. Portanto, o desejo de Paulo de partir é por essas razões, muito superior ao desejo do mero filósofo ou do mundano desapontado. O que então fez Paulo partir? Vou colocar assim: as mesmas razões estimulam os desejos de todo verdadeiro crente, mas eles não podem ter nenhum poder com muitos aqui, que não desejam partir porque para você morrer não seria felicidade e bem-aventurança, mas um peso eterno de miséria. Primeiro, o apóstolo sentiu o desejo de partir porque sabia que ao partir e estar com Cristo, ele deveria se livrar do pecado.
Paulo odiava o pecado, todo verdadeiro crente faz o mesmo. Havia ocasião entre nós, irmãos e irmãs, em que poderíamos dizer: ó miserável homem, que sou eu que me livrará do corpo desta morte? O pecado tem sido a nossa praga. Como o justo Ló em Sodoma, os pecados dos outros nos aborrecem, mas, infelizmente, tivemos que suportar uma Sodoma em nossos próprios corações, o que nos irritou ainda mais. Quantas provações e problemas deste mundo, eles não são nada para o crente, em comparação com o aborrecimento do pecado. Se ele pudesse se livrar de sua incredulidade, de sua disposição murmuradora, de seu temperamento precipitado, pudesse se livrar das várias tentações de Satanás, se pudesse ser limpo, puro e perfeito, ficaria completamente satisfeito. Isso fez com que o apóstolo desejasse partir. Oh, diz ele para si mesmo, um batismo na corrente da morte, e eu sou perfeito. Mas passar pela corrente fria e sombria, e ficaria sem mancha ou ruga, ou qualquer coisa assim diante do trono de Deus. O cão do inferno nos seguirá até a beira do Jordão, mas ele não pode nadar nesse riacho. As flechas da tentação serão lançadas contra nós enquanto estivermos aqui, mas do outro lado do Jordão, esses dardos nunca poderão nos ferir. Regozije-se então, crentes, nas perspectivas da morte, porque ao morrer você está de uma vez por todas livre do pecado, vestido com aquela casa que é do céu. Eu tenho ungido meus lombos com perfeição e pureza imaculada. Mas vocês não creem em Cristo, vocês não desejam morrer por uma razão como esta. Para você não existe tal perspectiva. Para você morrer será apenas mergulhar mais fundo no pecado. Você peca agora, e quando morrer seu espírito descerá ao inferno, onde em meio a companheiros adequados, cuja culpa amadureceu, você passará a eternidade em juramentos, maldições e blasfêmias. Ó pecador, onde você semeia seu pecado no céu, quando morrer, colherá a colheita. Você hoje quebra os torrões, você hoje trabalha no cultivo da iniquidade. Então haverá um clamor de uma terrível colheita em casa, quando pressionado com os feixes de seus pecados, a justiça divina trará a colheita de miséria e tormento para você. Novamente Paulo desejava morrer por outro motivo, porque sabia que assim que partisse poderia encontrar seus irmãos na fé que havia partido antes. Esse desejo também incita a você e a mim. Anseio por você, embora tenha se pensado apenas algumas horas desde que perdemos sua companhia. Aquelas duas irmãs e o querido irmão que durante esta semana partiram em Cristo. Adorando entre nós há alguns poucos dias, parece uma coisa estranha falar deles como estando no céu, mas lá estão eles, longe do alcance da visão mortal. Em nossa partida o veremos. Foi nossa felicidade vê-los não muito antes de sua partida, e ao notar como uma das notabilhas de nossa vida que estes três, todos eles morreram em paz silenciosa, cantando para o céu, nunca parando sua música. Então, contando que a memória e a respiração resistissem, nós o veremos. Mas temos outras pelas quais ansiamos. Alguns de vocês podem se lembrar da esposa que partiu, quase fria em seu túmulo. Muitos de vocês olham para trás para os queridos pequeninos levados na infância, levados para o Deus de seus pais. Muitos de vocês se lembram de pais idosos, aquele que te ensinaram no caminho de Deus, a mãe de cujos lábios você aprendeu o primeiro verso da Escritura, e o pai em cujos braços você foi levado pela primeira vez até a casa de Deus. Eles se foram, mas permanece a alegria e a reflexão de que estamos indo na mesma direção e que os encontraremos em breve. Alguns de nós podem olhar para trás através das gerações e traçar nosso predígio através do santo. Estamos ansiosos pelo tempo em que todo o nosso bando, aqueles que partiram no passado e aqueles que permanecem, possam cantar juntos aquela canção de louvor, ao cantar a Deus comum. Amado, temos grandes alegrias em perspectiva. Logo nos juntaremos à Assembleia Geral e à Igreja dos Primogênitos, cujos nomes estão escritos no céu. Nossos companheiros agora são apenas pobres e desprezados, mas logo seremos irmãos de príncipes. Moisés, que foi rei em Jesurum, e Davi, que reinou sobre Israel, não se envergonharão de nos chamar de irmãos, porque o próprio Altíssimo nos reconhecerá. E aquele que está sentado no trono nos conduzirá às fontes vivas das águas, e em sua graciosa comunhão enxugará todas as lágrimas de nosso rosto. Acho que a companhia dos apóstolos, profetas, santos, mártires e confessadores que vieram antes será uma parte muito doce da bem-aventurança dos redimidos, e tudo isso pode nos fazer ansiar por partir. Mas, ó ímpios,
Vocês que nunca foram convertidos e que não temem a Deus, esta esperança não é para você. Você deve ir para o seu próprio lugar. E para onde você deve ir? Para seus companheiros bêbados, amaldiçoados antes de você? Você deve à cova como prostituta e deve descer com seus profanos. Para onde, homem descuidado, amante do pecado? Para onde vais quando morreres? Tua resposta poderia muito bem estar triste e cantiga. Eu vou ser hóspede do demônio, vou festejar com o demônio, vou habitar com assassino, prostituta e adultérios e com aqueles que Deus condenou. Estes devem ser os seus companheiros para sempre. Parece-me que veja o trigo de Deus no vale de todos os anos, preste a ser colhido no celeiro do céu, em seu próprio lugar. E lá vejo o joio, e qual é a mensagem para eles? Recolha o joio e amarre-o e para queimar. E quem sabe em que pacote você pode estar? Você pode estar no meio saco do assassino e suicida. Sim, os homens que você despreza podem ser seu companheiro num bando dos ímpios, o bêbado e o blasfemo. Aqui alguns de vocês, supostamente bons, olham com desprezo. Pode ser que seus companheiros de fardo, seus companheiros de cama para sempre, quando você fizer sua cama no inferno e permanecer no tormento eterno. Mas acima de tudo, a grande razão de Paulo para desejar partir era estar com Cristo. Novamente digo, por mais simples que sejam as palavras, estar com Cristo, ter todo o céu condensado nelas, como o som da trombeta de prata do jubileu, soa estas preciosas frases: estar com Cristo, como as harpas dos glorificados, como o canto dos redimidos, como os aleluias do paraíso, isso soa em meus ouvidos. Está com Cristo. Ergam suas vozes, ó serafins, sintonizem seus corações novamente, ó serafins. Gritem as alegrias, vocês lavados com sangue, mas suas tensões mais altas não podem superar a glória trovejante desta magnífica, mas breve frase: está com Cristo, que é muito melhor. Isso, meu amado, isso compensará bem a cansativa peregrinação da vida. Esta recompensa será suficiente para todas as nossas lutas com a tentação, por toda a vergonha que suportamos ao seguir a Cristo, no meio de uma geração perversa. E isso será todo o céu que nossos maiores desejos almejarão. Esta imensidão de bem-aventurança se estenderá pela eternidade. Mas, ó incrédulo, o que você tem a ver com uma esperança como esta? Como você não pode desejar partir e estar com Cristo, pois o que Cristo é para você? Hoje tu os desprezas, o homem de tristeza tu não estimaste. Jesus de Nazaré não considera, ele é pregado a ti todos os sábados, mas tu despreza. Com muitas lágrimas eu o apresentei a ti, mas tu fechaste o teu coração contra ele. Ele bateu a sua porta, ele lá estava, ele tremendo até agora, mas você não deixará entrar. Cuidado vocês que desprezam Jesus, pois em outro mundo vocês o verão de outra maneira. Você também estará com ele, mas será apenas por um instante. Convençados perante seu bar, arrastados relutantemente para seu terrível tribunal, vocês verão aquele a quem vocês desprezam. Vocês o verão e não em outro. Mas ó, com que espanto contemplareis, e que espanto se apoderará de você. Vocês o verão, mas não mais como homem humilde. Seus olhos serão como manchas de fogo. De sua boca sairá uma espada de 2 gumes. Sobre ele será enrolada a coroa de arco-íris e as vestes da tempestade. Ele falará em tons mais altos do que o barulho de muitas águas. Em grande trovão, ele se dirigirá a ti, parte amaldiçoada para o fogo eterno no inferno, preparado para o diabo e seus anjos. Ó, beijai o filho para que ele não sangue e perecereis no caminho quando a sua ira se acender mais um pouco. Ó, vão para suas casas, que Deus o Espírito os leve aos seus aposentos, e que você seja levado a cair de joelhos, confessar sua culpa e humildemente buscar perdão, por meio daquele precioso sangue que lhe foi livremente neste dia, e que livremente dará perdão a você, se de todo o coração você o buscar. Que o Espírito de Deus os conduza a buscar de tal maneira que possam encontrar, e que você e que eu, e que todos nós, no dia de nossa partida, vejamos a terra diante de nós, e feliz costa do céu, que possamos saber que quando nosso navio partir da terra, ele fará apenas uma viagem apressada, para estar com Cristo, que é muito melhor. Deus Espírito te visite. Agora Deus Filho te abençoe. Deus Pai se lembre de você, por meio de Jesus.